Olá, pessoal! Que bom poder curtir o mês de abril, quando se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil, que tem aniversário marcado no dia 18. Essa é a primeira de 2 edições que faremos do nosso programa Sim para a Literatura, com o objetivo de estimular o contato dessa meninada com os livros e com as historinhas contadas em suas páginas. Você é nosso parceiro nas trilhas dessa deliciosa caminhada. Faça com que os livros estejam presentes no dia a dia dessa criançada, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Para compartilhar da sua companhia nesta edição comemorativa, fizemos uma mistura leve e suave sobre a importância da leitura na vida da criançada. Mas também colocamos em discussão a responsabilidade dos pais e dos educadores em proporcionar às crianças esse universo prazeroso da leitura. Nos primeiros momentos da vida, a criança recebe benefícios mentais inestimáveis para o desenvolvimento do cérebro, que estimulam janelas de oportunidade, que são momentos de ótimo aproveitamento. A leitura ela deve ser oferecida desde a gestação. E ela deve ser continuada ao longo da vida da criança. O interessante é que os pais devem ler para a criança e com a criança. Não é só a leitura assim, né, de uma forma indireta. Então isso significa o quê? Os pais devem estar envolvidos com afeto, com carinho, com aquela troca de olhar, com aquela questão da diferença da entonação e mostrando para a criança que aquela atividade é uma atividade prazerosa, que ler o livro é prazeroso, é divertido, é legal, é alegre. E isso aí, ao longo da vida, vai construindo uma arquitetura cerebral sólida. Então, quanto mais a criança recebe esse estímulo de leitura, mais o cérebro dela vai se desenvolvendo ao longo dos anos. O processo de iniciação à leitura deve começar em casa, no ambiente familiar, com ações por parte dos pais, que proporcionam à criança a interação com a leitura, de forma a despertar esse gosto tão necessário e importante. No ambiente de casa, a privacidade traz, além do conforto, o sentimento de proteção, a ligação afetiva e os traços comuns, além do parentesco sanguíneo. A leitura, quando praticada nesse ambiente, ganha status de ritual que reúne as pessoas. Porém, é de fundamental importância que haja local e ambiente apropriados para essa interação. A leitura não pode ser obrigatória e deve haver foco em locais onde prevaleça a relação de carinho e principalmente de afeto. O local deve ser um local tranquilo. Pode ser embaixo de uma árvore, numa praça. Pode ser no quarto, na hora de dormir, à meia luz. Pode ser no playground do prédio. Pode ser na porta de casa com outras crianças, numa festinha infantil. O importante é que seja um momento onde a criança esteja disposta, que a criança não esteja cansada, com fome, com sono, porque senão ela vai ter outros fatores que vão deixá-la irritada e ela pode criar aversão naquele momento, então ela tem que estar bem confortável. Por outro lado, existe uma equação que precisa ser resolvida, já que em boa parte do dia as crianças permanecem no ambiente da escola, mesmo que por algum motivo as crianças não sejam estimuladas no ambiente familiar para ter contato com os livros. A escola não pode, portanto, se furtar do compromisso e da responsabilidade de promover ações que sejam estimuladoras da leitura. Professor que não incentiva a leitura, ele é um ladrão, porque ele rouba da criança a leitura no nascedouro, na infância. Em primeiro lugar, ele tem que ser leitor. Se ele não é, por um motivo ou por outro, porque ele não teve um professor leitor, finja, mas ponha o aluno para ler. O futuro dessa criança depende de milhares de coisas. Entre esses milhares, com certeza, a leitura é uma coisa, uma porcentagem importante desses milhares. E falando de estímulo à leitura desde a mais tenra idade, na nossa entrevista desta edição,
conversamos com a professora Elisângela Franco. Ela trabalha na Rede Municipal de Ensino em Linhares e desenvolve um belíssimo trabalho para incentivar a meninada ao hábito da leitura. Queria deixar assim, aos responsáveis pelas crianças no geral, as nossas crianças de hoje em dia, né? Eu não falo só da minha escola, falo das crianças em geral, para que estimulem seus filhos à leitura, independente do que for, que seja passeando na rua, que seja uma placa, que seja o letreiro de um ônibus, estimulem os filhos à leitura, estimula a criança à leitura, porque é através da leitura que a criança vai desenvolver várias questões, como eu falei para você, né? É a questão do vocabulário, é a questão da escrita, da imaginação, então assim, do cognitivo. A leitura é vida, a criança ela precisa ter essa troca, a criança ela precisa ter acesso ao mundo da leitura, a criança precisa ler. Então assim, o que eu peço hoje é incentive as crianças à leitura. E é na construção desse afeto que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. O fato de que tenha um adulto que dedique algum tempo à criança faz com que ela sinta que ela vale a pena, que ela tem valor, que ela é importante. Já volto, tá? Aonde você vai? Vai procurar algum zumbi? Segura o capacete. Eles estão vindo? Contação de história é fundamental para as crianças. O vínculo afetivo que se consolida através desse momento íntimo, né, de compartilhar, de criar uma história, é fundamental para o equilíbrio das crianças. Não é assim. O pai, que amava livros e boas histórias, assim como a filha, se levantou, foi até a biblioteca. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Pois é, pessoal, no dia 18 de abril comemoramos no Brasil, com muita alegria, o Dia Nacional do Livro Infantil. Colocar o livro no dia a dia da criançada é de fundamental importância e esse afeto vale para a vida inteira. Acompanhe comigo algumas dicas da doutora Luciana Herreiro sobre alimentar o hábito da leitura para as crianças. Ela é pediatra e educadora familiar, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês para que você tenha esse hábito com seu filho. Se você é vovó, vovô, beijo vovó. Vovó pode ler para o neto também, é super importante. Escolha histórias curtas. A gente está falando de leitura para crianças pequenas. Então não pode ser histórias muito longas, bebês pequenos eles perdem a concentração. E se o seu bebê é pequenininho, escolha livrinhos que sejam de plástico ou que tenham textura para ele poder pegar sem que você fique toda preocupada que vai estragar o livro. Outra coisa é que você tem que gostar da historinha. Porque você vai ler uma história que você não gosta, você vai fazer cara, não vai ficar gostando no momento. E por mais que você não fale nada, o bebê sente os nossos sentimentos, ele vê a nossa expressão no rosto. Outra coisa muito importante, quando você for ler para uma criança, namore com ela, coloca no colo, aconchegue. Faça esse momento um momento íntimo, gostoso, de prazer entre vocês, de respeito, bem gostoso. E claro, tenha paciência. Tem crianças aí de 2, 3 anos que pedem todo dia para os pais lerem sempre a mesma história. Os pais não aguentam nem ouvir, mas é muito importante se eles estão pedindo, é muito importante repetir a história. Porque de certa forma, essa repetição traz segurança para a criança. E se ela está pedindo, vamos ler. Depois ela vai poder variar e depois você vai poder também se distrair com novas histórias. Mas acolha essa ideia. Essa é uma dica super importante da Academia Americana de Pediatria e que eu faço questão de compartilhar com vocês. E na nossa dica de livro, vamos dar espaço para escritores que fazem um trabalho muito bacana na área de literatura infantil. Nossa dica de livro desta edição. Eu, quando chegava em casa, depois da escola, fazer o quê? Fazer o quê? Me divertir. Me divertir a viver aventuras incríveis lendo. Meus pais sempre leram para mim, minha mãe lia poesias, meu pai
me dava muito livro. E no meu caso, ao contrário do que acontece com a maioria das crianças, não foi um adulto leitor que se fez ponte entre mim e os livros, que me apresentou os livros. Foi minha mãe adotiva, que mal frequentou a escola, trabalhou a vida toda como empregada doméstica e me contava histórias todas as noites para dormir. Você vira o teu sobrinho, o teu filho lendo alguma coisa, não, isso é porcaria. Não... Ele escolheu, ele tem o direito de ler aquilo que ele está lendo. Ele está acrescentando àquele livro as ideinhas dele. Deixa ele. Liberdade de leitura, tá? Você pode sugerir, nunca impor. Ao você acostumar a ouvir história dos seus pais, mesmo que não seja lendo, você vai procurar histórias depois, no momento que você precise, no momento que você queira. A literatura é como uma turma de amigos. Você tem que escolher quais os que você quer, quais os que têm a ver com você. Porque principalmente a gente aprende sozinho, a gente aprende lendo. E lendo pelo prazer fantástico de ler. E nessa oportunidade colocamos em questão a necessidade de se ensinar a importância do respeito com a diversidade no ambiente escolar e em outros espaços da convivência social e, portanto, humana. É de fundamental importância que esse aprendizado seja orientado desde os primeiros anos da escolaridade. Deve-se trabalhar para combater e evitar todo tipo de preconceito. Os instrumentos e outras práticas de acesso à leitura desde a infância devem permitir esse acesso. Acompanhe comigo nossa coluna Apaixonados pela Leitura. A leitura autônoma ela é importante e ela tem que ser estimulada. Mas a leitura mediada também é muito importante. Não tinha mais folhas, nem flores, nem frutas gostosas pra gente comer. Quem gosta de fruta? O livro ele tem um potencial gigantesco para ajudar a lidar com todas as questões da diversidade, né? Para mostrar que ser diferente é parte da vida, né? Os temas todos relacionados à discriminação, preconceito, bullying. Esse aqui é livro para quem não enxerga, ó. Por isso que não tem, só tem as bolinhas, que isso aqui é braille. Põe o seu cinto, seu cinto. Coloque o cinto. A gente não constrói uma cultura inclusiva não falando da deficiência, não falando das diferenças. A gente constrói uma cultura inclusiva na hora que todo mundo pode falar daquilo que ele está sentindo ou pensando, e aí esse espaço da mediação ajuda a fazer os melhores encaminhamentos possíveis para aquela questão, né? Imagina uma criança pequena, negra, que ela só tem acesso a contos, livros infantis, que ela só vai ver personagens brancos, personagens que remetem a uma cultura europeia. Ela não vai se enxergar. Os livros infantis que trazem essa possibilidade da criança se reconhecer nos personagens vão fazendo com que ela também vá construindo uma identidade sobre si mesma. Deixa pela unha. E é no prolongamento desse afeto que encerramos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Não quero ser chavão, mas realmente são oportunidades tão incríveis que a gente tem de estar com os filhos da gente, com as crianças, vendo, aprendendo com o ponto de vista delas. E contar uma história para uma criança é sempre uma aula. Comeram um doce deles. Comeram. Mas estranhou a comida de cereais. Então, o caçador apontou sua espingarda para o lobo. Esse ato de você ler para a criança é um ato tão de amor. Eu e ela ler, isso para mim nada paga. Então é o nosso momento, naquele momento da leitura, para mim é muito importante que me vê essa coisa do amor. Deixa eu pensar. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E claro, vamos assistir juntos a entrevista com a belíssima professora Elisângela Franco. Ela trabalha na Escola Municipal Zeferino Batista Fiorotti, no bairro Santa Cruz, em Linhares. Está imperdível.
boa parte do aluno das escolas da periferia, muitas vezes, que é o caso do bairro Santa Cruz, né, são comunidades mais carentes e tal, eles têm uma certa dificuldade de criar esse histórico de leitura e de outros incentivos nessa área em casa. Sim. Elisângela, qual é o efetivo papel da escola, já que parte do dia o aluno fica na escola? Fica na escola, sim. A criança fica na escola. Isso. Então, como eu falei para você, mesmo nós não tendo, né, esse recurso, né, de visual e muita coisa para os alunos, nós, enquanto professor, nós estamos tentando fazer o melhor. Né? Um exemplo desses, nós trabalhamos com todo início de aula, nós temos uma rotina que é uma leitura. Todos os dias nós temos uma leitura diária. Começou a aula, nós chamamos da leitura deleite, né, que é uma leitura prazerosa, é uma leitura para começar o dia, sem cobrança. Porque muitas das vezes, né, nós que já trabalhamos com as crianças maiores, nós precisamos, de repente, de dar uma leitura, algum texto, mas com o objetivo de cobrar uma interpretação, de cobrar uma atividade, de cobrar alguma coisa. Avaliar. Então, é uma avaliação. E essa leitura deleite, ela não é com esse objetivo. É simplesmente uma leitura para o aluno se deliciar. Então, nós já começamos a aula com essa leitura. Então, meus alunos chegam na escola, eu já estou com o livro preparado para poder estar lendo para eles. E ali eles ouvem a história com prazer, sem aquela cobrança, olha, vale nota, hein? Eu vou cobrar isso. Não, é uma leitura gostosa. E dali a gente trabalha diversos tipos de gêneros. Porque eu posso, em um dia, contando para eles um clássico, posso estar contando uma história clássica, uma Chapeuzinho Vermelho, uma Cinderela. No outro dia eu posso estar levando uma receita. E o interessante da receita, não foi esse ano, foi o ano passado, eu li para eles uma receita de bolo de fubá com goiabada. E aí li a receita, falei como fazia, e daí quanto questionamento que teve os alunos, né? Ah, tia, minha avó faz, a minha mãe faz. E a melhor parte não foi nada. Eles já vincularam com a vida deles em casa, né? Isso aí, com o dia a dia. E aí o que melhor parte foi, passaram-se 2 dias, um aluno me vem com bolo de fubá, falei, gostei, vou trazer novas receitas. Então, assim, é muito interessante, né? Nós, todos os professores, né, da escola, pelo menos assim, a grande maioria que eu tô ali, que eu convivo, a gente sempre tem esse hábito da leitura deleite. Então, se o aluno ele não tem esse contato com a leitura em casa, na escola ele tem. Todos os dias a gente conta essa história para eles no início, uma história prazerosa mesmo, sem cobrança. E nós trabalhamos também na escola, mais um motivo assim, de incentivo, é a questão do cantinho da leitura. Toda sala, a gente tem ali no final da sala bastante livros. Nós temos livros de literatura, né, de vários gêneros, para que o aluno terminou a atividade, ele já sabe, tia, posso ler um livro? Então, às vezes, tem um aluno que ele tem facilidade melhor do que o outro, ele vai lá, terminou a atividade, ele já chega na minha mesa, leva o caderninho, tia, terminei. Corrijo, posso ler um livro? Claro. Aí ele senta lá atrás, ele vai pegar um livro, ele pega um livro, ele escolhe, porque tem vários, né? Vai lá para a mesa dele, para a cadeira dele, o percentual de alunos que busca o cantinho de leitura em cada encontro, é um percentual alto, se você considerar o todo? Uma quantidade boa, se for considerar ao todo da turma, tem aqueles, né, que realmente não tem interesse algum, mas assim, é um percentual bom, Termina a atividade, eles, tia, posso? Ontem mesmo foi dia de prova, então ontem nós terminamos a prova, teve aluno que terminou a prova logo, né, ele terminou a prova, ele chegou para mim, tia, posso pegar um livro para eu ler enquanto os colegas terminam? Eu falei, claro, deve. Vai lá atrás, pega. Então, a gente tem esse acesso dos livros para eles. Sempre lá no fundo da sala, eu tenho as caixas de livros que ficam lá para eles terem acesso a essa leitura. E também temos a questão de incentivo, né, que é essa pasta do viajante. Que a gente vai mostrar daqui a pouco. Que não vamos mostrar. Me diz uma coisa, Elisângela, por essa experiência que você tem como educadora e tal, por que é importante colocar a criança em contato com os livros, com as histórias contadas nos livros, claro que para a faixa etária de cada um, e que reflexo que você percebe no crescimento dessa criança e depois no adulto que essa criança se transforma? Então, por que é importante? A leitura, na verdade, ela abre portas para novos conhecimentos, né? Eu tenho muita experiência também, eu gosto muito assim de relatar experiências com meus próprios alunos, né? Eu tive um aluno ano passado que ele chegou para mim em sala e falou assim, tia, você conhece o tubarão-raposa? Eu não conhecia, nunca ouvi falar. Tubarão-raposa? Tubarão-raposa, não conhecia. Aí eu falei com ele assim, tubarão-raposa? Tia, você não conhece? Eu falei assim, olha, eu não conheço, não sei, mas nós podemos pesquisar, nós podemos ler e saber quem é o tubarão-raposa. E ele é bem ansioso, ele era um aluno bem...
enquanto eu não atendi, que eu peguei o computador, o notebook na escola e fui pesquisar junto à turma. Então foi uma aula que ele trouxe, porque ninguém conhecia, a sala ninguém tinha ouvido falar. Existe o tubarão-raposo. E existe o tubarão-raposo. Inclusive é um tubarão que tem um rabo gigantão, fino, e ele falava para mim perfeitamente. Então, tipo assim, através da leitura, ele em casa, ele pesquisou. Ele tem, né, acesso à internet, é outra coisa assim que eu tenho bastante, gosto de reforçar, é interessante, é importante sim, mas ao mesmo tempo o pai também ele tem que ter muito cuidado com o tipo de conteúdo que a criança está tendo acesso, né? Os pais têm que acompanhar. Os pais precisam com né? muito cuidado, porque infelizmente nós temos conteúdo hoje na internet que não são benéficos para as nossas crianças, né, para a faixa etária deles. Mas então um dos pontos da questão da leitura é isso aí, é trazer novos conhecimentos. Eu, por exemplo, não conhecia, eu não sabia do tubarão-raposa. O meu aluno chegou lá, através de uma pesquisa, através de uma leitura dele, ele chegou para mim trazendo esse novo conhecimento, né? E daí a turma toda passou a conhecer, porque aí eu fui pesquisar, eu fui ler sobre, e aí nós fomos estudar sobre o tubarão-raposa, né? Quem é, como ele No caso da seria. criança, Elisângela, é importante ele ter contato com esse mundo lúdico que a leitura proporciona para cada faixa etária? Manter a criança um pouco fora dessa vida real mais dura que a gente tem aqui? É importante isso? É o mundo da imaginação, na verdade, né? É muito importante. A criança ali, no momento da leitura, ele viaja. Né? Ele sai ali daquele momento, porque muitas vezes, muitos dos nossos alunos, no meu caso, que trabalham na periferia, são alunos que vivem situações muito tristes em casa. Eu sei. Né? Tem alunos que estão ali na escola, que é o momento de prazer que ele tenha na escola. Porque ele chega em casa, ele não tem mãe, ele não tem pai, ele é criado por uma avó e não tem cuidado nenhum, são crianças que ficam na rua. Às vezes os pais trabalham fora. Sim, ficam o dia todo fora e às vezes também não dão a devida atenção para eles mesmos. Então são crianças que eles têm esse momento prazeroso na escola. Então é na escola que nós precisamos dar para esse aluno esse momento de prazer, esse momento de alegria. Eu particularmente gosto muito de estar me caracterizando de personagens para contar uma história para eles, porque como nós estávamos falando, é diferente você pegar um livro, ler uma história, era uma vez, ali sem aquele entusiasmo, né? E você contar uma história. Você contar, você viver o personagem, você tá ali, a criança para, você olha os olhinhos assim, eu chego e fico brilhando. Você torna, né, a história real para ele. E o que eu acho engraçado, que lá na escola as meninas conhecem, eu tô desde 2012, né, na escola do Santa Cruz, já tem um certo tempo. E todo ano eu me visto, a Emília, a Cinderela, a Branca de Neve, e todo ano as crianças ficam encantadas, sabem que sou eu, já me conhecem, mas todo ano elas ficam encantadas, porque elas gostam, a criança gosta, a criança precisa disso. A criança já vê no dia a dia deles, fora do contexto da escola, muita tristeza na realidade que nós temos ali no Santa Cruz, né? No meu bairro de trabalho. Então eles precisam vivenciar esse momento, eles precisam ter esse momento lúdico, esse momento de prazeroso, esse momento que é conhecimento para eles. A criança, ela viaja nesse momento, né? E interessante também a questão da imaginação. Eu estava contando uma história para eles há pouco tempo atrás, a história da galinha ruiva. Não sei se você conhece, né? A galinha, ela pede ajuda a vários amigos para poder plantar o milho. E os amigos, o porco não ajuda, o pato não ajuda. E depois que o bolo estava pronto, eles sentiram o cheirinho e foram à casa da galinha querendo comer o bolo, né? E aí eu vou contando a história e vou deixando eles participarem da escola. Aí eu fico, e aí? O que vocês acham? A galinha fez certo? Trabalhar a imaginação deles. Trabalhar isso aí. Dos valores, né? Exatamente. O que vocês acham? A galinha fez certo? E a galinha, vocês? Se fosse vocês, a galinha não ajudou. Os colegas não ajudaram a galinha, vocês dariam o bolo? Não daria? Então, tipo assim, esses questionamentos que a gente fica fazendo com eles, né? Então, assim, isso tudo ajuda muito. Sem contar que o aluno que lê, ele tem um vocabulário melhor, né? As palavras, a escrita, a produção de texto, que a gente cobra tanto a produção de texto, o aluno não sabe escrever, às vezes ele não sabe mesmo, ele não sabe nem palavras, base, né? Falta. Então, a partir do momento da leitura, você vai desenvolver no aluno a oralidade, o aluno ele vai ter um vocabulário incomparável, né? E sem contar a escrita. A partir do momento que você começa a ler, você olha as palavras como elas são escritas, viajante, é com J, né, com G, porque eu li. Então, eles têm esse conhecimento. A leitura, ela ajuda no geral, na leitura, na escrita, né, na questão da ortografia mesmo, na questão do vocabulário de palavras, o desenvolvimento, né, geral. Então, assim, a leitura é a base. A leitura é a base.
E às vezes os pais falam, ai professora, você pede para ler, mas eu não tenho dinheiro para comprar um livro. É o que eu falo para eles, pais, não precisa de dinheiro para comprar o livro não, igual nós estávamos conversando. Rótulos de produtos que você tem em casa, o pacote de café, o pacote de arroz que você compra, em casa tem. Pega lá pro seu filho os rótulos, vamos ler, toma a leiturinha deles ali. Então, assim, coisas simples. O importante é ter atenção. Porque só o fato de você sentar com seu filho, 5 minutos que seja, para fazer a leitura de uma bula de um remédio, ele está se sentindo importante. E fortalece uma outra coisa que a gente verifica aí, em uma série de estudos, a questão de afeto com os pais, né? Com os pais, com os avós, com os cuidadores. Né? Que é esse projeto que vocês saíram. Exatamente. Aí pasta viajante, eu queria que você falasse então, um pouco. Essa pasta viajante, nós trabalhamos mais essa questão do afeto também. Por quê? Nessa pasta vai o caderno e junto vai um livro. Pode deixar ela aqui. Né? Junto vai um livro. A criança, ele vai levar para casa, nós deixamos geralmente 2, 3 dias. Vai com esse caderninho e com o livro. Esse caderno é preparado na escola. Preparado na escola, nós que fizemos esse caderno. E aí, esse caderno, ele tem aqui os questionamentos, né, que o aluno vai responder sobre o livro. O nome do livro, a autora do livro, o que achou do livro, né, se ele gostou, se ele não gostou, a ilustração sobre o livro. E aqui, a família vai estar junto, porque a gente pede para que o aluno que não sabe ainda, né, não se apropriou da leitura, para que o pai senta junto com o aluno e que faça, ou a avó, o tio, quem seja, né, um familiar, senta com o aluno, faça essa leitura com o aluno. É um momento de interação família-aluno, porque a escola precisa muito. Se a gente não tiver essa interação família-escola, é difícil. Muitas experiências mostram, né, Elisângela, que quanto mais próxima a família está da escola, melhor o desempenho do aluno na escola. Sem chance. A disciplina, né, o respeito para os E a gente, enquanto profissional ali na escola, do dia a dia, a gente percebe claramente isso. Como que faz falta. Como que é importante. Como que o pai, ou enfim, o responsável pela criança, precisa estar. Quantos alunos que a gente chama, eu tenho um aluno que eu passo o ano todo querendo conversar com o responsável. Não consigo, não sei nem quem é. Não sei nem quem é. Então, assim, faz muita falta, né? Faz muita falta. Então, precisa de haver essa interação. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Nessa edição especial sobre o Dia Nacional da Literatura Infantil. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.